existe uma dificuldade muito grande de entender que os pretos que chegaram aqui em navios tráfico-negreiros, eles eram a própria casa de Judá. Aqueles que gritaram na frente do Salvador Yahushua, sacrificam, mate-o, né, que contrataram uma turba de malfeitores, que disseram, olha, que o sangue dele caia sobre a nossa cabeça. Isso está registrado nos evangelhos da Bíblia. E esse povo, a casa de Judá, que eram pessoas poderosas, vindo de príncipes, reis, eles não imaginavam que esse castigo da escravidão realmente iria acontecer com eles. Eles não tinham essa certeza, eles não acreditavam, eles pensavam que o Criador, quando alertava, olha, vocês vão ser escravos numa terra distante, eles pensavam que aquilo ali era só um medo, né? Estavam sendo intimidados e nada mais além disso. Então, quando os navios tráficos negreiros vieram para as Américas, trazendo os chamados negros, eles vieram exatamente de dois lugares. Uma parte vem da África, porque muitos hebreus estavam dentro da África, por isso que vem essa nomenclatura afrodescendente, e os outros vieram de dentro de Jerusalém, onde o próprio Salvador já tinha profetizado em Mateus 24, que ia acontecer essa invasão de um povo que viria do norte, que no caso seriam os europeus. Então, esse tipo de invasão que acontece tanto na África como dentro de Jerusalém, eles não vão errar em pegar os pretos certos, porque pelos traços dava e dá para se saber quem são os descendentes de Cã e quem são os descendentes de Sem. Aí você vai dizer, mas os branquinhos, será que eles sabiam a diferença desses pretinhos? Claro que eles sabiam, porque lembra que a Bíblia fala que os descendentes de Cã seriam seus escravos, quer dizer, escravo dos Jafetitas, está lá no livro de Gênesis, capítulo 9, verso 27. Então eles sabiam, os branquinhos conhecem muito bem a originalidade camita e a originalidade semita. Não foi difícil para eles fazer. Aqui a gente esquece certas informações que a Bíblia nos traz. Então, quando eles entravam dentro da África, tinha dois pretos lá, os pretos da casa de Judá e os pretos de Cã. E os branquinhos sabiam muito bem diferenciar essas duas proles. Quando eles trazem para cá, em navios tráfico-negreiros, os chamados negros, eles estavam trazendo toda a casa de Judá para esse lugar. Isso é importante. E o mais importante é que a meia tribo do povo de Levi, que acompanhava a casa de Judá, não vem como escravo. Eles ficam dentro de Jerusalém, onde hoje eles vivem lá na ilha de São Tomé e na ilha de Príncipe. Eles vivem dentro dessa ilha. Eles vivem, olha que interessante, né? Então, a casa de Judá, que eram a tribo mais poderosa, mais famosa, por dela de vir reis, assim como Benjamim, que veio Saul. Então, esses poderosos, ricos, que andavam com roupas finas, eles vêm para dentro do navio, nus, com as nádegas de fora e passando fome e sede durante a viagem. Muitos morreram dentro dos navios, jogados no mar, porque não se enterrava pessoas pretas ainda, então eram jogados no mar. Depois sim começaram a se fazer as valas para que esses pretos fossem enterrados
na época do caso do caso do Valongo, né? O caso do Valongo tem uma história no Rio de Janeiro fenomenal, então é preciso rever essas informações. Mas quando nós estamos fazendo parte de uma religião, principalmente o cristianismo, não se tem a informação da casa de Judá sendo o chamado negros, os pastores evangélicos, os padres, os rabinos, eles não dão essa informação. Uns porque não sabem, outros porque sabem e escondem. Mas quando você entra, por exemplo, dentro de uma favela e você vê aquele montão de pessoas de cor escura, né? Aquele povo ali da favela, principalmente, são descendentes dos escravos, chamados negros, que eram a valiosa tribo de Judá, da Bíblia que você lê todo dia. Você consegue entender isso? Já pensou, você está com a Bíblia aberta e você está lendo ali os judeus e tal, e você está lendo sobre a sua própria história? Para você é o seguinte, que o campo acadêmico fala da história de um povo da Bíblia que ninguém sabe que é da Bíblia. E o campo religioso fala das coisas da Bíblia que ninguém sabe que são os mesmos povos do campo acadêmico. Então, quando você começa a falar de navios tráfico-negreiros, de escravagistas, senhores dos engenhos, senhores feudais, os capatazes, as surras nos troncos, as torturas com esse povo escravo das universidades, das faculdades, é inimaginável que as pessoas venham se dar conta de que está se tratando desse mesmo povo rico, poderoso, reis, políticos, governos cheios de autoridade, que é a casa de Judá. E isso quando nós não falamos dos índios sul-americanos, dos índios centro-americanos e dos índios norte-americanos, que são os astecas, maias e incas. Nós temos aí, por exemplo, nos Estados Unidos, a tribo de Gad, a tribo de Sacá e a tribo de Ruben. E muito desses povos são ricos, são famosos, né? Pessoas essas como Michael Jackson, como Beyoncé, Oprah, Ed Murphy, The Rock e tantos outros artistas que nós conhecemos hoje dentro dessa mídia. E essa ruptura da história, dividida entre religioso e acadêmico, tudo isso foi determinado, arrumado, planejado dentro dos concílios. Os concílios foram responsáveis para dividir a história em campo acadêmico e em campo religioso.